Bom, se a gente comparar com o 7 de setembro, né, a gente vai entender o si vis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. Mostrou as armas para depois negociar. Né? Mas eu acho que, antes de entrar nas circunstâncias disso tudo, melhor dar uma revisada no texto, mostrar o que o texto dessa manifestação à nação teve a dizer. Né? Começou falando em harmonia entre os poderes, dizendo que não é assunto pessoal de uma pessoa. Né? Assunto pessoal de uma pessoa, desculpem o pleonasmo, mas é o artigo 2º da Constituição que diz que todos, sem exceção, têm que respeitar a harmonia entre poderes. Depois ele identifica. Ele diz que há conflito, sim, de entendimento em decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Identifica com quem é o conflito. E depois restringe mais ainda o conflito. Sobre que tema? Com Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. Pronto, identificou o conflito, identificou a causa do conflito, a pessoa envolvida no conflito. Aí pondera, né? Os que exercem poder não têm direito de esticar a corda, porque isso pode prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. E aí faz um meia-culpa, um pedido de desculpas, um gesto de humildade, como estendendo a mão, levantando bandeira branca e esperando a contrapartida. Em que pesem as suas qualidades. Não, antes disso. Por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram ao bem comum. Aí um pedido de desculpas. E aí, desculpa para quem? Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, pois adjetivos positivos, elogiosos, junto ao nome de Alexandre de Moraes. Existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Agora vem o ponto básico, o fulcro de tudo isso. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão adotadas, serão, não está no condicional, serão, futuro bem positivo, que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Pronto. Volta-se ao devido processo legal. Foi essa a negociação? Vai ser esse o resultado? O Supremo vai se livrar do peso histórico desse inquérito das fake news, também chamado de inquérito do fim do mundo pelo ministro Marco Aurélio? Resolve-se esse problema para o Supremo, para o país, para o presidente Bolsonaro, para as relações dele com o Supremo? A esperar. Né? Aí ele diz, democracia é isso, executivo, legislativo, judiciário trabalhando juntos, respeitando a Constituição, sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes, aí se abre para o diálogo e agradece o que ele chama aqui, lá no final, ao extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores. Então, eu acho que aí a gente entende bem qual o sentido dessa manifestação, né, que veio depois, foi um amadurecimento, né, porque no dia 8 à noite, quando chegou a notícia dos caminhoneiros parando o país, bateu um desespero no governo. Ministros acorreram ao presidente pedindo algo a fazer. O presidente ia convocar uma rede nacional de rádio e televisão para o dia 8 para falar para os caminhoneiros, resolveu gravar aquele apelo que nós mostramos aqui ontem, né, pedindo paz. Olha, deixa que eu resolvo essas outras questões, deixa que eu resolvo aqui em Brasília, não é de uma hora para outra. Né? E aí os caminhoneiros começaram a desarmar os espíritos, né, e tirar os bloqueios, embora ainda existam. Então, bom, aí já tinha entrado Michel Temer. Né? Bom, mas aí é outro assunto, vou esperar para mais uma interrogação sua, Elisa, para a gente continuar falando sobre esse tema. Olha só, eu não sei se o presidente estudou lá na ESAO, né, que é a escola dos capitães, né, que ele frequentou, o Clausewitz, ou aquele chinês, Lin Tzu, algo assim, Zhu Tzu, né, sobre a arte da guerra.
né? Primeiro se mostram as armas, né? O presidente mostrou o poder estratégico, as ruas cheias de gente, milhões, né? Poder estratégico. Depois de lá saiu um poder tático, uma força tática, digamos assim, dos caminhoneiros, sem liderança, né? Que incontrolável, né? Tão incontrolável quanto o inquérito das fake news, né? Que é uma espécie assim de... O ministro Dias Toffoli achou que ia ficar ali dentro, no âmbito, foi a vassoura do aprendiz de feiticeiro, acabou se abrindo, né? Ou o HAL do 2001, Odisseia no Espaço, o computador tomou conta. O inquérito tomou conta, os caminhoneiros estavam tomando conta do país, né? E aí foi outra conversa. Mas já tinha elementos para conversar, né? O povo entende a história do bode na sala, né? Põe o bode. Aí todo mundo reclama do bode. Ok, eu tiro o bode, então vamos negociar que eu tiro o bode, né? Então, foi um de um dia e o outro de uma conversa telefônica em que só restou a divergência futebolística entre São Paulo e Corinthians, né? Então, é preciso entender isso. As negociações são feitas assim, né? Com os poderes de barganha de um lado e de outro, e os recuos oferecendo a paz, né? Como está escrito lá, né? Qualidades de jurista e professor, há naturais divergências, né? O que eu falei decorreu do calor do momento, né? E aí se ajusta, vamos então negociar? Bom, Alexandre de Moraes não foi surpreendido pelo telefonema, né? Ele já sabia que viria o telefonema. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra e Temer a removeu, né? Na véspera já, né? Certamente conversou com Alexandre de Moraes na véspera e perguntou como isso seria recebido, porque ele iria a Brasília no dia seguinte para fazer um entendimento, né? E recebeu o sinal verde de Alexandre de Moraes, né? Que foi ministro da Justiça do então presidente Temer, que depois o indicou para o Supremo, e ele está no Supremo por causa do presidente Temer, né? Então, o presidente Temer chegou a Brasília depois dessas preliminares, né? E o presidente foi, inclusive, assessorado às 11h20, por aí ele chamou o ministro da Defesa para acompanhar, né? Outros ministros acompanharam, pegaram o esboço que ele tinha feito, ele tinha pensado em falar à nação, como eu disse, na véspera, né? na véspera do choque que os caminhoneiros deram, né? E daquele esboço partiram para um texto mais bem elaborado, mais sob o ponto de vista do conselheiro Michel Temer. Eu lembro que o presidente se enganou falando em Conselho da República. Na verdade, ele foi buscar o conselho do ex-presidente da República, né? E foi uma presença importante nessa conversa, em que elaboraram o texto, e do texto que eu li agora, né? E depois pôs para complementar, para fechar, Alexandre de Moraes conversa com o presidente da República, né? E a conversa foi amistosa, né? De acerto. Cada um faz a sua parte, né? Cada um mostra a sua boa vontade para a pacificação. A do presidente já foi tornada pública nessa carta à nação, nesse manifesto à nação, né? E agora a gente espera a contrapartida. Realmente foi um belo trabalho do ex-presidente da República. Aliás, esse deve ser o trabalho de ex-presidentes da República, né? Funcionar como conselheiros, já que eles tiveram uma experiência, inclusive a experiência com a greve dos caminhoneiros, que durou 10 dias e mudou a subida do PIB, que estava em franca recuperação depois de perder 7,5% no governo Dilma, com 12 milhões de desempregados. Estava em plena recuperação no governo Temer e, de novo, caiu por causa daquela greve. Então, Temer sabe muito bem, né, que, no fundo, qualquer parada dos caminhoneiros ia acabar sendo entregue à responsabilidade do presidente da República. Ele ia ser considerado o culpado dos prejuízos que a greve ia causar.
Não faria sentido, né? Um presidente é eleito para governar, para assumir a responsabilidade de governo. Teve quase 58 milhões de votos para isso. Agora, nada impede que converse com o ex-presidente. Estava lá o presidente Fernando Collor, no dia 7 de setembro, na solenidade oficial na frente do Palácio Alvorada, né? Estava lá um ex-presidente da República, o senador Fernando Collor. Assim como o senador Michel Temer já foi homenageado, digamos assim, pelo presidente Bolsonaro, que pediu que ele fosse representar o Brasil naquela missão de humanitária ao Líbano, quando houve aquela tremenda explosão da qual a capital Beirute ainda não se refez, né? Foi um gesto muito importante do presidente Bolsonaro em relação ao ex-presidente Michel Temer. Eles sempre mantiveram boas relações, né? Tanto que, na hora de uma crise, o ex-presidente foi fundamental na ajuda para uma solução, na busca de uma solução. Bom, em primeiro lugar, Temer teve uma importância muito grande, mas os caminhoneiros tiveram protagonismo essencial. Eles criaram um limão do qual está sendo feita uma limonada, né? E essa limonada o Supremo se livra do ônus de ter esse inquérito que está totalmente fora da lei, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes, ainda ontem, Lazier Martins e Eduardo Girão, 2 senadores do Podemos, entraram com um novo pedido de impeachment, né? Os caminhoneiros estão pressionando o Senado pelo impeachment, né? Eu imagino o desconforto da família de Alexandre de Moraes, né? Eu vi outro dia imagens, a polícia tem que cercar o prédio, está virtual prisão domiciliar. Então, todos se livram do peso disso, né? Por causa do toque inicial tático, digamos assim, né? Aliás, Zé Trovão não é o líder, ele é um dos líderes. O problema é que são várias lideranças. Agora, se trouxerem Zé Trovão do México, eu não creio que ele vá ficar preso, porque seria por gasolina numa fogueira que está sendo apagada. Não cabe nenhuma sensatez nisso, nem de promover novas prisões que contrariem a Constituição, que não sejam no devido processo legal. Essa, espera-se, é a consequência de tudo isso, de que nós estamos conversando, né? Mas, sem dúvida. Agora, eles não pararam de todo. O presidente disse que eles vão parar até domingo. Ainda ontem eu estava conversando lá com o pessoal de Lucas do Rio Verde, com quem eu vou conversar hoje de novo. É um grande entroncamento. A BR-163 tem a MT-484, me parece, né? E tem 3 ferrovias, a Ferrogrão, a Ferronorte, a Ferrovia da Integração, né? Vai ser um grande entroncamento ferroviário. Aí eu estou entrando com isso, né? Só para a gente lembrar que a gente precisa ter alternativas de modos de transporte, para não ficar dependendo apenas de um modo. Mas, enfim, está se extinguindo esse movimento e tomara que a sensatez mande não efetuar a prisão de Zé Trovão para não pôr gasolina numa fogueira que está sendo apagada. Bom, em primeiro lugar, eu acho que alguns economistas disseram que a causa da crise é política. Agora, todos reconhecem certamente que a inflação se chama inflação da pandemia, né? Inclusive, eles estudam a zona do euro e sabem disso, né? A expectativa do euro é de 1,9% de inflação anual. Agosto fechou com 3% na zona do euro, né? Então, aqui, semelhante. É bom a gente lembrar que agosto fechou com 0,87, julho estava 0,96, né? Março estava 0,93, né? Mas está alto, está quase chegando a 2 algarismos, né? Está com 9,68, mas caiu 1/10 de ponto percentual de julho para agosto, né? Agora, será que notaram que a fonte é uma só? É derivado de petróleo, né? Que está, de certa forma, está vinculado ao dólar, né? Derivado de petróleo. É o óleo combustível que está fazendo girar os geradores de eletricidade, né? Por causa da falta de chuva.
é o diesel e a gasolina que estão sofrendo aí em muitos estados, aquilo que eu falei ontem, né, ou anteontem, o cálculo o preço médio gerado ao consumidor final sobre o qual incide antecipadamente o ICMS, e depois não era aquele preço médio final, era menor, o ICMS poderia ser menor, né? O governo federal já tirou 0,33 centavos por litro do PIS/PASEP, fez a sua parte. Aí o gás também, que a gente está vendo aí, o gás também entra nessa, né? Também é derivado de petróleo. Então, a fonte principal, os combustíveis pesaram 2,8 nesse 0,87. Portanto, teve muita coisa bem mais baixa para puxar a média para 0,87, né? Essa média ponderada que o IBGE faz do IPCA. Então, sim, tem o ingrediente institucional, né, de crise, tanto que a Bolsa caiu. E eu falei aqui ontem, aproveitem, né? A Bolsa caiu, aproveitem para comprar Petrobras. E às 15 horas, quando saiu a carta ao povo brasileiro, a manifestação do presidente, a Bolsa, dali para frente, subiu 1,66%. Né? E o dólar caiu também, quase 2%. Então tem sim, tem esse ingrediente, mas é um ingrediente muito... é menos que sazonal, é circunstancial, diário. Né? Agora, o ingrediente estrutural é a inflação do feche tudo, quebre a sua empresa, desempregue, né? Abandone aí a economia. Né? Mas, como dizia lá o assessor do Bill Clinton, a economia é estúpido. Né? Vamos olhar para a economia também, porque pesa no bolso das pessoas. E é o que está acontecendo. Estamos com uma anualidade da inflação perto dos 2 algarismos, perto de 10%. Isso é que tem que ser evitado, porque é o dobro, né? Praticamente o dobro da meta. A meta é de 5,25%. Esse é o teto da meta. Então, o esforço, porque a inflação cobra do pobre. Né? Quem tem dinheiro aplicado, quem tem dinheiro sobrando para investir, está ganhando. Agora, aquele que não tem, que recebe no fim do mês para gastar durante o mês ou para pagar as contas dos meses anteriores, né? Ou quem trabalha de manhã para comprar comida à tarde e comer à noite, a situação da inflação é o imposto cobrado de quem não tem dinheiro.